pessoal, sejam bem-vindos a mais um FIA Talks. Eu, junto com o Pedro Menezes, teremos a oportunidade de entrevistar Mariana Nicolopoulos. Que honra! Acertei? Mari, Acertou! é um prazer tê-la aqui hoje, obrigado pela participação. E a Mari tem uma trajetória muito legal dentro da FIA, mas também uma trajetória profissional muito bacana, né, Mari? Ela vai contar um pouco pra gente hoje no episódio. É, legal. E antes de tudo, Mari, vamos com calma, vou apresentar a Mari. A Mari é a primeira turma, Mari? Primeira turma. Nossa, olha a honra. A gente está entrevistando uma aluna da primeira turma da graduação. Hoje já ocupa uma posição no mercado de trabalho muito legal. Então, assim, nesse bate-papo de hoje, a Mari vai falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, as dificuldades, talvez, de encontrar um estágio e o que ela faz hoje, né? Como que ela está atuando no mercado. Então, Mari, seja muito bem-vinda. Gente, muito obrigada. Eu queria, antes de contar a minha história, agradecer o convite. Para mim é uma honra voltar para a FIA depois de tanto tempo, como formanda da primeira turma e de alguma forma, cara, contribuir e bater esse papo aqui com vocês. Então, obrigada pelo convite. Imagina, gente. Eu acho que a gente que tem a ganhar com esse bate-papo justamente por isso. O aluno da primeira turma vivenciou os 4 anos aqui na faculdade, muita coisa mudou, né? Eu acho que vai ser uma troca aqui para falar o que está acontecendo, mas quem está assistindo não tenha dúvida que esse programa vai ser muito legal. Então, Mari, vamos lá. Eu acho que a pergunta, acho que é até bacana, que a gente nem fez essa pergunta aqui antes, é como que você, descobriu a FIA? E ainda mais falando da primeira turma, né, Mari? Porque, a FIA sempre foi muito reconhecida na parte do MBA, pós-graduação, consultoria, mas, você foi aluno da primeira turma. Por que você não escolheu uma outra faculdade e veio para a FIA, por exemplo? E por que o curso de administração? Você já veio com essa bagagem aí, administração, outro curso? Nossa, essa história é muito doida, assim, a forma como eu conheci a FIA. Eu fui fazer inscrição no cursinho, na época eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de sair do ensino médio, né, tinha me formado no terceirão, e eu queria fazer administração de empresas, né, e fui fazer a inscrição nesse cursinho, que era no meu bairro, e a pessoa que nos recebeu, né, que na época recebeu a mim e a minha mãe para fazer a inscrição, era um dos principais sócios do cursinho, então ele trocava muita ideia com os alunos sobre mercado de trabalho, sobre o porquê tal curso, né, o que eu buscava com aquele determinado curso. Legal. E aí eu comentei de administração, né, o porquê que eu estava buscando, e foi ele que me comentou da FIA. Ele falou, olha, tem uma faculdade, uma escola de negócios que é super reconhecida, né, por cursos de pós, por cursos de MBA, e ela acabou de abrir o curso de graduação, assim, acho que seria uma boa você, inclusive, ver se as inscrições estão abertas, e aí, chegando em casa nesse mesmo dia, olha como é louco, assim, nesse mesmo dia, chegando em casa, eu, né, dei um Google, procurei sobre a FIA, e eu vi, isso era numa sexta-feira. Quando eu cheguei em casa e fui ver, as inscrições já tinham sido encerradas pro vestibulinho da FIA. Eram no dia seguinte, eram no sábado, no dia seguinte. E aí eu comentei com a minha mãe, falei, puxa mãe, perdi o momento de inscrição, né, pra fazer o cursinho e tudo mais. Ela falou, não tem problema, a gente vai lá, a gente vai conversar com o pessoal. Fazer um barraco, a gente vai bater na porta e tentar, assim, se a gente não conseguir, não conseguimos, você tenta na próxima, mas vamos ver qual é que é. Legal. E é uma coisa que eu levei pra vida, assim, sabe? No pior dos cenários, a gente vai bater lá e vamos ver o que é. E aí eu apareci na FIA sem ter feito inscrição, sem ter feito, né, o pagamento de qualquer coisa. Eu fiz, né, depois o pagamento do vestibulinho. E foi assim que eu entrei na FIA, assim. Então os créditos eu vou dar aí pro dono. Foi o Jucá que me recebeu. Aí, que legal. E então os créditos eu vou dar pro rapaz do cursinho. Pro rapaz do cursinho. Legal, senão eu não teria conhecido a FIA naquele inusitado. momento. Inusitado, cara. Como as coisas acontecem, né? Um efeito borboleta aí, né? Fantástico. Um toque. Muito. Não, isso é muito legal, porque o que você fala hoje, fez acontecer. Né? As inscrições foram fechadas no site. Talvez qualquer um poderia ter, enfim. Acabou. Acabou, vamos para uma outra faculdade. Mas esse caso de você ter vindo até a faculdade é uma realidade que a gente percebe até hoje. Porque a faculdade faz acontecer, sabe? A gente já bateu um papo com alguns alunos, inclusive um dos alunos que a gente entrevistou, que é o Guilherme, ele está indo para o 4º semestre, ele fez uma transferência dos Estados Unidos para cá. Nossa, que legal. Brasileiro? Legal. Então ele é brasileiro, morou nos Estados Unidos, estudou numa universidade dos Estados Unidos e veio para cá. Então,
o processo de transferência já é algo meio complicado, né? Poxa, tem que ver a questão das matérias e tal. Já é complicado dentro do estado ou dentro do país. Então imagina uma internacional. É mais complexo. Sabe? Então, assim, a gente até teve esse bate-papo com ele, meu, como que foi essa transição? Ele falava, meu, a FIA fez acontecer. Que sabe? legal. Tipo, também teve um papo do prazo que não deu certo. Meu, e a galera fez acontecer e hoje ele tá aqui fazendo a diferença na faculdade. Então, Que legal. olha só, 10 anos legal. atrás e ainda a faculdade, tipo, faz o seu nome, né? Que é o aluno, valoriza o aluno. Isso, poxa, é sensacional. Legal, Mari, descobrimos como a Mari chegou, né, na FIA. E como é que foi esse período aí, ô Mari? Você, nessa época, ainda era período integral aqui na FIA, tipo, os primeiros anos ou não? Era assim, nos primeiros 2 anos a gente tinha um regime integral de estudos. Se eu não me engano, acho que a partir do 3º deixava de ser integral pra Legal. gente começar a fazer os estágios, né? Então a gente estudava de manhã, Boa. a aula terminava, sei lá, meio-dia, alguma coisa assim. A gente tinha tempo de almoçar e, tipo, correr pra entrar no nosso estágio, Que assim, legal. no nosso trabalho. Boa. E aí, a partir do 3º era isso, e 4º a mesma coisa também, Legal. né? Com até um pouco de redução da carga horária, enfim, de matérias, pra gente também fazer o estágio e o TCC, né? Continuava Tem essa. então era de manhã. É, mais ou Exato, menos. era de manhã. Ah, mas o nosso É, agora o nosso tá de noite. alterna pra noite. É, eu Mas acho é que- mais ou menos o mesmo padrão. Acho que o que só mudou é o último ano mesmo, que eu acho que faz total sentido, porque a gente prioriza os 3 primeiros, se for falar pro melhor dos casos, assim, estuda os 3 primeiros anos, o último, que é o 3º ano, Deixa assim, pra um estágio. ter tempo pro estágio, e o último, de fato, você trabalha à noite, home Exato. office, é super tranquilo. Sim. E você teve dificuldade com alguma matéria aí? Porque eu vou dar um spoiler, o nosso pesadelo foi matemática financeira. Era o Jorge Salles ou era o outro professor? Não. Gente, o meu calcanhar de Aquiles na época da faculdade era exatas, e foi estatística, assim. Nossa. Matemática financeira também, mas estatística, Que assim. vai dar aula de estatística pra gente. Eu acho que é o será? Fernando, não é? Será que é o Fernando? Eita, Era o não Fernando sei, que mas deu aula pra você? não. Você vai É lembrar? bom saber que O o outro Fernando também é das calcanhar já antigas. fica. O outro calcanhar já fica ciente, né? Pode ser, pode ser. Um já foi, tem o bom outro. que você já tá nos preparando, É. né? E você chegou a participar de alguma entidade aqui, Mário, ou não? Olha, bem no comecinho, eu participei tanto do centro acadêmico, da estruturação, né, da pessoa jurídica, e do centro acadêmico também. A gente fazia festa pra levantar grana. Legal. A gente fez o logo, não sei se é aí no Rino. Acho que É, continua ainda é. sendo. O Rino Que se legal, mas se Exato, manteve. os primeiros, né, os itens pra gente vender, caneca, tinha samba canção, tinha garrafinha, tipo, tinha um monte dessas que legal. coisinhas que a Sabe o gente que eu acho que eu vou vendia. descobrir? Será que é. Não, aqueles instrumentos foram vocês que compraram? Será que a gente tem um monte De coisa da bateria? É. Era Será da que é nossa dessa época, tinha. Caramba, tá intacto aqui na faculdade. Mas eles não estão ainda. usando. Não, Ah, então- gente, precisa muito. É verdade, Meu, a gente tem um podia monte. fazer Vocês uma têm que banda. ensaiar a Tem que fazer bateria uma lá no banda. Ibirapuera, igual todas as faculdades fazem. Meu tá Deus, faltando. olha É a mó legal. pressão. Meu, esses equipamentos, Mari, estão, tipo, intactos, sabe? Assim, eu não sei de onde veio. Eu acho, na verdade, eu acho que veio dessa grana da Atlética, que a galera comprava as coisas e eles foram, né, investindo nos instrumentos, Que legal. grana de festa, grana de cervejada. Nossa, que Acho que pode bacana. ter sido desse levantamento aí de É, grana. a gente entrevistou. Gente, tem que usar, inclusive- que história é A gente essa? entrevistou, inclusive, o vice-presidente do CA. Ó, É verdade. Quem que era? Vitor Hideki. É, Já fica aí. não, ele é Ah. contemporâneo nosso. Ele tá, Ele é nosso, ele tá indo pro 6º semestre agora e ele é, um das Aham. frentes aí do CA. E nem ele sabia de onde que É. veio. E agora a gente descobriu das origens, Pois né? é. Nossa, eu tenho até foto, acho que nas últimas semanas de aula a gente tirou foto com os instrumentos e Tocando. tal, a gente tava comemorando Caramba, tem na história, filha. mal a gente sabe as histórias que tem esses instrumentos e os instrumentos parados Nossa, lá. eu imaginava que era coisa recente, mas que interessante. Legal. Não, mas faz a Tem que diferença, né? É legal participar de uma entidade É, assim, né? super. Pô, você acaba se envolvendo muito mais. A gente mesmo também a gente participa de alguma das entidades. O Pedrão, ele participa do Finance, que foi aí onde que ele conheceu o Alex. O Alex. Ah, que legal. Foi nessa reunião que ele veio aqui. Acho que você vai até explicar melhor como é que foi. É, o Alex, ele tem uma bagagem também sensacional dentro do mundo do mercado financeiro, né? E ele veio contar um pouco da experiência dele, como que ele ascendeu na carreira. Então, foi muito bacana, uma oportunidade de ouro. Muito legal. E o Brunão faz parte da Júnior. A Júnior, eu acho que também, Tinha ela... nessa época? Nossa, a Júnior, eu acho que Ou eu ela tava foi se no desenvolvendo? eu tava no 3º, 4º semestre, então eu já tinha começado o estágio quando ela começou a se desenvolver, mas eu não participei tanto. Ah, mas eu até... a gente até entende, porque a galera É. que vai chegando pros últimos anos, imagina Não a tem nem dificuldade, como, né? né? Você É tá ali complicado. penando no estágio. E também, querendo ou não,
as entidades demandam tempo. Uhum. Mas é aquilo, é um tempo, tipo, muito de aprendizado. Nossa, né? com certeza. O Pedrão Auxilia estuda o dia demais. inteiro, cara. Nossa, o mercado financeiro. O Finance mantém a filosofia do mercado financeiro, podemos dizer assim. Mas é muito legal, porque eu lembro, quando eu comecei a participar de processo seletivo, era muito importante, assim, a gente conseguir se apresentar e a gente ter alguma história para contar, né? Por mais que a gente não tivesse ainda muita vivência profissional ou nenhuma vivência profissional, beleza, tipo, quem é você? O que você fez nesse pouco tempo, né, de vida acadêmica? Você participou de alguma instituição? O que você fez até então? Então, verdade. essa questão de você, né, conseguir trazer algumas realizações, alguns feitos em processo seletivo, especialmente em etapa mais inicial de carreira, né, para posições entry-level, cara, faz muita diferença. Legal Se você isso, participa de um finance, de um centro acadêmico, de uma empresa atlética, júnior, né? exato. Não, e é interessante, que eu até comentei com o Pedrão, teve algumas vezes que eu via processo seletivo e tinha lá essa pergunta. Você participou já de alguma entidade? Aí tava lá, empresa júnior, financeira, atlética. Exato. Olha que legal, né? Porque é isso que as empresas buscam, assim, alguma diferenciação, né? Então, de alguma forma, eles fazem um filtro, né? Por faculdade, muitas vezes, por curso, né? E por pessoas que desde sempre se preocuparam em fazer a diferença, né? Então, isso é importante. É verdade. E é um debate que a gente estava até tendo um pouco antes também, que é assim, um estágio, a pessoa não tem aquela experiência do mercado de trabalho. A experiência que ela pode ter... quer contratar com experiência, né? Difícil. Tipo, estagiário com experiência. Estagiário com experiência, Exato. calma aí. São aqueles memes que a gente Mas a experiência que ele tem vem provavelmente a partir das entidades. Exato. Das entidades que ele começa a ter ali como seria um dia a dia do trabalho. Né? E eu acho assim, como recrutador, já é um fator decisivo, não é? Sim. Tipo, imagina, tem dois rapazes, um participou de uma entidade, outro não. Querendo ou não, já bate, sei Cara, lá, não é é? aquilo de atitude, né? Que história você conta, o que você fez. Duas pessoas que vieram do mesmo curso, da mesma faculdade, o que vai diferenciar é o que elas fizeram nesse período de faculdade, assim, né? Se elas trabalharam, né, fizeram algum pro bono, algum trabalho, né, summer job, alguma coisa assim, se participaram de alguma instituição, então tudo isso pesa, especialmente quando a gente não tem uma carreira muito bem estruturada, muito bem definida, né? Verdade. Poxa, legal. Ô Mari, então, muito bacana a gente entender como é que foi, né, o seu calcanhar de Aquiles, descobrimos, né? Já tá no nosso radar já. O professor de estatística pega e leve conosco, né? Mas e me fale, e esse processo, assim, tipo, do estágio, Mari? Tipo, você achou que foi complicado para você? Talvez você não tinha mais ou menos um certo direcionamento na época que você aplicou, tipo, não sei, eu vou para a indústria, eu vou para o varejo, eu vou para o mercado financeiro. Você já tinha isso quando começou a aplicar os estágios ou não? Tipo, vou me candidatar, onde me chamar eu vou. Até pra gente, não é nem conselho, mas direcionar talvez a galera que tá chegando perto desse período. Sim. Como agir? Às vezes ela fica, não, poxa, eu quero escolher um estágio. É errado você não atirar para tudo quanto é lado e o que chamar você fazer da situação uma oportunidade? Tipo, Sim. como que foi a sua experiência? Na verdade, eu não tinha um direcionamento quanto a setor da economia que eu queria atuar. Eu usava muito o parâmetro da faculdade, que eram as disciplinas, né? Então, RH, marketing, assim por diante. Então, eu gostava muito de marketing, por exemplo, na faculdade. Então, eu falei, eu vou querer fazer estágio na área de marketing, né? E assim, fui buscar uma oportunidade. E a gente sabe que, cara, é um desafio muito grande, assim, a gente ser contratado sem ter uma experiência, sem ter uma certa bagagem, né? Então, era um período em que aplicava para muitas oportunidades, para muitas empresas, porque era importante ter aquele volume. A gente tem que pensar num funil, né? Você vai aplicar, sei lá, para 20 posições, 15 não vão te responder, né? Dessas 5 que te responderam, 3 vão te chamar para uma etapa de ou realização de teste online, ou vão te chamar para uma primeira conversa, e uma talvez você consiga avançar. Então é muito importante a gente, num primeiro momento, a gente montar essa estrutura de funil na nossa cabeça, porque posições de entrada, a gente também tem que ter em mente que a concorrência é muito grande. Não é só o estudante da FIA que está buscando um estágio. É o estudante da FIA, é o estudante da faculdade XPTO, é a faculdade ABC. Todo mundo ali está concorrendo para aquela empresa, para aquele estágio. Então, até os recrutadores que trabalham esse tipo de oportunidade, eles sabem que é um processo seletivo que vai demandar muito volume. Então, da mesma forma que para o recrutador vai ser um processo complexo em termos de volume,
o estudante que está buscando estágio, ele também tem que pensar em volume quando ele vai se aplicar, né? Volume, mas tendo em mente aquilo que ele está buscando. Legal. Volume para a área financeira, ele vai se aplicar para uma série de posições para, sei lá, banco, instituição financeira, ou ele quer trabalhar em empresas, sei lá, de bens de consumo. Ele vai fazer um filtro por setor, ele vai fazer um filtro por disciplina de conhecimento. Então, a partir disso, ele começar a ter uma ideia de volume. Como é que ele vai se aplicar e criar uma agenda para isso e um certo controle. Eu, por exemplo, usava bastante o Excel para me organizar. Então, eu me apliquei no dia tal, para a empresa tal, a posição XPTO, e aí, a partir disso, eu ia atualizando aquela planilhinha ali, porque você à medida que eu ia organização recebendo é retorno. importante. Imagino que seja fundamental. E um ponto a se considerar também, que é legal, é o que você falou. A pessoa vai prestar para 20 oportunidades e talvez ela seja recusada em 15. Mas é importante saber que tipo assim, não é normal, precisa ser aceitado isso, né? Não é como se fosse uma recusa, você nunca mais vai trabalhar. Porque eu acho que um peso emocional que o pessoal leva é que vou prestar para a primeira oportunidade, eu tenho que ser contratado. Isso leva pro coração, né? Tipo, eu acho que até pro jovem mesmo, se for pensar, né? Talvez é uma das primeiras frustrações que talvez ele vai ter, né? Porque, se for pensar, poxa, tá na escola, tipo, não tem algumas coisas muito particulares, mas quando fala da área profissional, eu acho que vai ser as primeiras partes que o aluno, ele tem que ter uma frieza nesse momento, desenvolver um emocional, até para não se frustrar, né? Tipo, aplicou para a primeira, foi recusado. Então, eu sei que hoje você está numa posição muito legal, mas você já chegou a passar por essa parte, Mari, de recrutamento e seleção, não para da alta classe executiva, tipo, para analistas, estagiários, você chegou a passar por essa fase ou não? Ou foi direto? Enquanto eu sendo candidata? Não, você na área profissional mesmo. Você já... Sim. E, tipo, qual que é a maior, talvez, diferença que você sente? É óbvio que a gente está falando de cargos diferentes, mas até mesmo da parte emocional, da busca das pessoas, a qualificação. Sim. E eu vou até pegar um gancho, se você me permitir, Bruno, porque você falou uma coisa que é muito importante e eu queria muito ressaltar isso. A questão da pessoa não se frustrar quando ela ouvir um não ou uma recusa de um processo seletivo. Cara, isso é muito importante, porque a gente vai ouvir, especialmente no momento inicial de carreira, a gente vai ouvir muito mais nãos do que sims. Isso é fato. Então, assim, você vai levar muito mais portada na cara do que, cara, vamos fazer uma conversa, vamos fazer uma entrevista. Por isso que eu falo, é uma estratégia num primeiro momento de volume, tá? E ainda nessa linha, quando eu saí da faculdade, eu vou só abrir um parênteses, depois eu volto para sua pergunta. Quando eu saí da faculdade, um dos meus grandes objetivos era entrar num programa de trainee. Legal. Era, assim, naquela época, eu acho que para outras pessoas da minha geração também, nossa, era o que há, assim, você sair da faculdade e ser aprovado num programa de trainee, porque o programa de trainee te daria mais visibilidade, tinha um programa de carreira mais estruturado, você, né, como muitas pessoas falam, entravam pela porta da frente, né, então, era o meu objetivo, o programa de trainee. Eu prestei pelo menos umas 40 candidaturas para programa de trainee. Olha. Tá? Eu queria muito ser aprovada num programa de trainee específico, que era da DHL Supply Chain. Eu prestei candidatura para eles em meados de, acho que foi 2018, talvez. Pode ser 2018. E eu fui, né, é um processo extenso, inscrição online, teste online, dinâmica de grupo, entrevista individual, às vezes mais de uma entrevista, né, com outro gestor, então outra entrevista individual, e aí você tem um retorno quanto ao aceite ou à recusa do processo. Na primeira vez que eu prestei esse processo seletivo, eu cheguei até a etapa final de entrevista com o gestor, e no dia 24 de dezembro, eu recebi por e-mail a atualização de que eu não havia sido aprovada. Eu fiquei, assim, desolada. Eu fiquei muito chateada. Eu tava com a expectativa muito lá em cima. Você já passou por tantos porque à medida que a gente vai avançando no processo, a nossa expectativa ela vai aumentando. Exatamente. Opa, vai dar certo. E eu lembro daquele Natal como se fosse hoje. Eu fiquei muito chateada. Você nem pra deixar isso passar o Natal. Eu tava, muito desolada, assim. E aí, nessa época, eu tava trabalhando já, mas não era aquela posição dos meus sonhos. E aí, eu lembro que, enfim, virou o ano, vida que segue. E aí, eu recebi uma atualização que, acho que, se eu não me engano, eles faziam com a companhia de talentos. Eu tinha uma newsletter, alguma coisa assim, eles me atualizavam quando eu abria um processo novo. E eu, um determinado dia, eu recebi essa atualização de que o processo da DHL Supply Chain havia aberto de novo.
E eu olhei para aquilo, e como eles aceitavam até 2 anos de formado, os recém-formados, eu tava naquela faixa ainda, eu falei, quer saber? Eu vou tentar. No ano passado, eu tentei, fui até a etapa final, não consegui. Nesse ano, se eu não conseguir, não consegui, mas assim, eu sei que eu fui até o final. E, surpreendentemente, eu prestei de novo. Inscrição online, teste online, dinâmica de grupo, entrevista individual, etc e tal. E dessa vez eu passei. Poxa, e assim, legal. eu fiquei muito, muito, muito feliz. História bacana. E eu tive uma surpresa, porque eu cresci, a minha família, ela tem uma empresa de tubos metálicos flexíveis e conexões, então eu meio que cresci nesse ambiente fabril, de operação, de chão de fábrica, de graxa, de máquina. Legal. E foi o que me chamou a atenção nesse programa, né? Porque eu trabalharia em operações de warehouse, né? Aquela coisa de usar bota de segurança, enfim, óculos de segurança. E pra minha surpresa, eles não aprovaram meu perfil pra trabalhar na operação. Eu já fiquei meio, putz, Como assim, né? como assim? Eles aprovaram meu perfil para trabalhar dentro do RH, e especificamente em recrutamento e seleção. Então eu brinco que eu acabei caindo de paraquedas. Que loucura, né? Caramba. Dentro do Que RH. leitura, né? Que eles fizeram assim, né? Então, é uma... Não sei dizer exatamente, porque eles nunca me abriram isso, né? Inclusive, eles tiveram o apoio de uma consultoria externa para conduzir esse processo seletivo. Legal. Mas eu topei o desafio. Eu falei, poxa, se eles entenderam, se eles fizeram essa É isso, leitura, né? eu vou tentar. E fui com a cara e com a coragem. Legal. Eu digo fui porque eu me mudei. Eu fui para Campinas, que é onde fica o escritório central deles. E fui sozinha, né? Fui ver um kitnet para alugar, enfim, fiz, né? Arranjei de uma semana para outra um lugar para ficar e comecei o programa dentro de recrutamento e Nossa, seleção que e comecei assim do zero. Como é que eu faço uma entrevista? Como é que eu alinho uma posição com o gestor requisitante? Como é que eu vou fazer a busca dos candidatos? Como é que eu vou entrevistar um candidato? Nossa, parece né? o destino, né? Contando a história, parece o destino. Teve que falhar na primeira pra ir na segunda pra assim, achar uma carreira que você goste, né? E eu acho muito legal, assim, contar essa história de vitória, mas contar o backstage disso também, né? Porque aquilo que eu falei, cara, eu passei muito perrengue. Eu fiz mais de 40 inscrições para processo de trainee. Isso, né? Eu viajava, fui pra Hortolândia, fui pra N cidades do interior, eu recebia não. A gente gasta tempo, a gente investe, sei lá, combustível, a gente se arruma, enfim, né, cria questão de expectativa e não dá certo. Então, por isso que eu falo, a gente vai levar muito mais portada na cara do que sim. Então, sim, né? Então, estejam preparados para isso, porque à medida que a gente vai crescendo na carreira também, a gente vai ouvir mais não do que sim. Verdade. Então, acaba sendo um exercício desde o início de carreira, sabe? Eu Legal. digo. Então, tipo, insista. Se é aquilo que você quer, cara, vai atrás. Vai Puxa. atrás. A gente tem uma bagagem super boa, né? A FIA trouxe muito desse conhecimento técnico, das melhores teorias, né? É uma coisa que me ajudou muito, muito, muito nesses processos de trainee, em especial, foi nas etapas de dinâmica de grupo, em que a Legal. gente tinha que, né, ir lá pra frente, uma turma de, sei lá, 30, 40 pessoas, Fazer a uma gente se apresentação, apresentar, né? a gente ter aquele pitch de literalmente 13 minutos no relógio, né? E o fato de a gente ter muito trabalho de apresentação aqui na FIA, muito trabalho, né, de se expor e da galera questionar, dos alunos questionarem, do professor Legal. questionar, isso me ajudou a estar muito mais bem preparada, porque eu percebi que os meus concorrentes, as pessoas que estavam lá, Não tiveram essa não bagagem, conseguiam, né? assim, não conseguiam ter o mínimo de segurança para ir lá na frente e se apresentar. Eu lembro um caso específico de uma dinâmica que eu estava participando. O cara, o candidato, ele simplesmente, ele fez um vídeo dele com duração de 3 minutos se apresentando, Ele não se apresentou. sendo que ele não se apresentou ao vivo. Que loucura, Então, cara. assim, ele foi desclassificado na hora, não, porque com não era certeza. essa a proposta, entendeu? realmente. Então, a gente tem que ter essa bagagem, essa segurança de conseguir se apresentar, de conseguir se mostrar, não só para processo seletivo, mas Não, isso é profissionalmente falando, E a assim, faculdade sabe? serve pra isso. São 4 Exato. anos que você vai se aperfeiçoando e vai treinando Exato. pra conseguir chegar Nossa, nesses Pedrão, momentos. E a né? gente tem apresentação, né, cara? Isso, Opa, daí, a gente tem isso muito eu na achei área, que foi muito. um mega num diferencial, assim, porque a gente fala de outras faculdades que tem turmas muito grandes, que tem sei lá quantas turmas no não dá, da não mesma, consegue. do mesmo semestre, não dá tempo, né? O professor, verdade, ele né? não consegue dedicar esse tempo, então isso eu lembro que foi um super diferencial, Legal. assim. Não, e até hoje é um diferencial realmente da FIA, porque você desenvolve esse lado mesmo, né, de quebrar esse medo, né, de você saber falar, até mesmo na qualidade das apresentações também,
sabe? Até Total. às vezes a gente verdade. esquece dos detalhes, o quanto é importante você saber fazer uma boa apresentação. É verdade. E isso a nossa FIA faz com louvor, assim, para nós, né? Exige isso dos alunos. E é uma coisa que a gente até... Agora eu vou fazer uma pergunta para ela que eu acho que é até engraçada. Qual que é a parte mais difícil de você estar na parte de recrutamento e seleção? Tipo, no dia a dia, como que é dar um não para uma pessoa? Nossa, Tipo, desenvolver esse lado, deixar o emocional de lado, sabe? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito coração. Se eu ficasse no Recursos Humanos, meu Deus do céu, eu acho que eu ia querer aprovar todo mundo, sabe? Eu ia ser passado para trás, mas foi difícil você desenvolver esse seu lado, tipo, essa frieza, talvez, para selecionar as pessoas, ou tirou de letra? Sim, num primeiro momento, sim, porque a gente aprende, a gente cresce, na verdade, tendo dificuldade em falar não de forma geral, né? Mas com pouco tempo de consultoria, o que eu percebi, assim, Pedro, o que eu percebi também, Bruno, é que as pessoas, elas ficavam felizes por ter um retorno. Boa, isso é verdade. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes as consultorias, né, as pessoas que conduzem processo seletivo, e eu entendo, né, a questão de alta demanda, mas muitas vezes o entrevistador que te falou, né, que te entrevistou 2 semanas atrás, ele simplesmente não retoma o contato contigo para te dizer, Bruno, não foi dessa então, vez, a gente gostou bastante do seu perfil, a gente entende que você tem as competências técnicas, mas para essa oportunidade especificamente, né, a nossa empresa, o nosso gestor requisitante, ele acabou contratando uma outra pessoa por A mais B mais C. Boa. Só o fato de você retomar o contato com essa pessoa, né, e explicar, dedicar, tipo, 3 minutos por telefone para explicar o motivo pelo qual ela não foi aprovada, já gera um relacionamento entre você e aquele candidato. Com certeza. E o que eu fui aprender depois? Naquela situação, você foi um candidato. No dia seguinte, você pode ser um cliente que vai lembrar de mim e falar, poxa, a Mari lembrou de mim quando eu fui candidato, Nossa, eu não fui aprovado para aquele legal. momento, mas eu gostei da forma como ela me tratou, eu gostei da forma como ela me deu feedback, então eu quero que o processo seletivo da minha equipe aconteça com ela. Então, Boa, é muito sacada. como você Nossa, trata muito as pessoas, bacana. independente da posição que você ocupa, Verdade. né? Então, por incrível que pareça, eu ligar para falar um não acabava gerando um rapport com a pessoa, acabava gerando um certo relacionamento com ela e fazia com que ela lembrasse de mim depois, assim. Tanto é que eu tenho Nossa, legal, mano. um monte de executivo. E eu vou dar um exemplo que aconteceu recente. Em 2019, eu conduzi um processo seletivo. Foi um gerente financeiro que na época estava no mercado, ou seja, ele estava sem trabalhar. E eu fui a consultora que conduziu o processo seletivo, que culminou na contratação dele pelo meu cliente. Há 2 semanas atrás, quando eu já tinha a minha empresa aberta, eu retomei o contato com ele. Mandei um WhatsApp, eu falei, cara, eu queria tomar um café contigo para me atualizar quanto a esse momento, né, pra gente bater um papo. Legal. Ele me respondeu no dia seguinte e a gente foi tomar um café. Né? Hoje ele tá numa outra empresa com uma posição ainda mais sênior, ele tá expandindo o time dele, né? Então com certeza ele vai lembrar de mim quando ele precisar contratar alguém. Nossa, né? que Então, bacana. por isso que eu Legal, digo, Mari. antes de posição e antes de cargo, cara, você tá lidando com pessoas. Então, assim, todo mundo quer saber se ele foi aprovado ou não pro processo. O que custa, né? Você ligar e, né, explicar o porquê não, ou explicar o porquê sim, né? Nossa. Então, é muito dessa questão da gente ter um tato de conseguir estabelecer verdade. esses, Bacana poder esses humanizar laços. aquilo, né? Exato. Não, e assim, Muito legal. poxa, a rede de apoio que você vai construindo com isso é muito legal, né? É muito grande. Então é o que você falou, né? Querendo ou não, isso te proporciona networking, te proporciona esses momentos, poxa, únicos mesmo, né? Exato. Então é muito legal, Mari. Na realidade, eu nunca imaginava esse lado da moeda. O quanto é importante esse feedback. A gente, como aluno que vai chegar nesse momento de passar por momentos de recrutação, alguns que já estão aplicando comentam disso mesmo. O quanto Sim. que é ruim você aplicar, o feedback era, sei lá, daqui 30 dias e Não receber tem, nada. Exato. Aí é onde que cria aquelas frustrações, né? Exato. Poxa, Mari, muito legal isso. E o quanto que a FIA, assim, pra você acha que nesses momentos na época difícil aí dos estágios, ou até mesmo no momento que você teve uma transição de carreira, de cargos, de empresas, a FIA foi importante? Você sentiu que a galera que mais sênior das empresas reconheciam a FIA? Sim, sim. Porque eu acho que isso é legal, porque hoje nesse bate-papo é assim, a gente falar o quanto que a graduação é nova, mas tem o seu potencial.
às vezes alguns alunos, poxa, se questionam, poxa, FIA mesmo, será que é bacana ou não? Mas o quanto que o mercado valoriza ela, né? Eu acho que é... Sim, eu lembro que era engraçado isso, porque vira e mexe a gente ia, sei lá, pra festa universitária, e a gente conhecia, né, fazer amizade e tal, o que você faz, que curso, onde é que você estuda. E assim, ninguém conhecia a FIA, porque eu era da primeira turma de graduação, né? Justo. E aí, quando eu comecei a prestar processo seletivo, as pessoas que me entrevistavam falavam, nossa, que legal, eu não sabia que a FIA tinha graduação. Nossa, eu mas fiz tão nova, já fez MBA? Eu fiz MBA. Então, era curioso isso, porque a galera mais velha, assim, que já tinha feito pós, conhecia, enquanto que os mais novos ainda não. Então, a gente conseguiu pegar, acho que os dois lados da moeda, assim, a gente se aproveitar de uma estrutura, né, de um posicionamento que a FIA hoje tem no mercado, né, e ao mesmo tempo participar de algo que foi tão inovador, que foi tão, né, que é a menina dos olhos, né, que estava sendo criado com tanto carinho, né, a gente sempre teve professores que eram, né, excelentes, eram os mesmos professores que davam os cursos de pós, que davam os cursos de MBA, então assim, eram profissionais que tinham muito conhecimento de mercado, então eles sabiam o que eles estavam falando dentro de sala, e ao mesmo tempo eles tinham uma questão acadêmica muito forte, assim, também, eram, né, profissionais que tinham formação no exterior, né, que já tinham levado as turmas de MBA para fora, então era uma troca muito rica, assim, que eles tinham, e eles traziam, eu lembro disso, que eu achava muito bacana, eles traziam nas aulas muito case, então a gente não ficava só naquela coisa do livro, né, da teoria, a gente discutia muito, né, cases de mercado, né, mudanças de marca, né, a gente comentou lá fora um pouquinho da Renata Spers de marketing. Excelente. Ela trazia muito case de marketing pra gente. Quando a gente foi ver estratégia, também a gente via muito, né, muitos cases. Eduardo Armando, eu não sei se é um professor que hoje está na graduação ainda. Eu não conheço ele, você conhece ele? Ele pelo menos estava, até onde eu sei, né, pós-MBA ele também dava bastante curso. A gente teve uma matéria com ele que era só case, discussão de cases da Harvard Business Review. Então a gente tinha lição de casa, de ler, de pensar, legal, de fazer as notas, e na aula vinha, né, com os casos. E é um modelo que as faculdades dos Estados Unidos acabam usando muito, assim. Eles não olham a teoria e não ficam discutindo o livro, eles vão pra aula pra discutir case. Eu imagino muito que rico. isso tenha se tornado, na realidade, o Case Club. A FIA, ela foi a primeira instituição de ensino superior a criar um Case Club. Que é mais ou menos isso que você falou. Eles pegam os cases de Harvard e transformam numa discussão, numa aplicação técnica. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eles transformaram como se fosse hoje numa entidade. É uma coisa mais recente, bacana, super bacana. Muito legal. Acho que a professora que toca à frente de fato é a Samantha. A Samantha Mazzarelli. Não conheci. E o Bill também. O Bill. O Bill, ele é um dos responsáveis por fundar. inglês? Teve aula com o Bill? Ele é só lenda, né? O Bill é uma figura. Ele é demais. Nossa, é muito legal. Então, mas aí, acho que, Mari, esse ponto que você falou dos diferenciais da FIA mesmo, tanto... Eu acho que um dos lados que eu particularmente valorizo muito é essa sala enxuta e a proximidade que a gente tem com os professores, as oportunidades que a gente tem do professor, tipo, te conhecer pelo nome, sabe, saber de fato as suas dificuldades, esse network que a gente acaba tendo, que a FIA proporciona. A gente tinha comentado um pouquinho antes de a gente começar a gravação sobre as oportunidades de CEOs de outras empresas que vêm fazer uma palestra aqui pra gente. Outras faculdades também trazem isso, mas a gente está falando de uma assistência, às vezes, de 50 pessoas. Sim. Então a gente pode ir até ele, apertar a mão dele, falar um pouquinho dele, tirar uns insights. Então, eu acho que esse lado que a gente até abordou, que o network, a rede de apoio que a gente constrói aqui... É muito legal. É muito valioso, assim. Então, quando eu pensei em voltar para a graduação, já sabia o lugar certo. Eu não pensei em outras faculdades. Sabe, era só a FIA. Sim. Conheci a FIA na época que eu trabalhava no GPA, por um gestor que fez o curso de MBA internacional aqui, e outros também que estudaram e falavam com a FIA, sabe, com algo que eu não via outras pessoas falando de outras faculdades. Então eu falei, poxa, se eu voltar a estudar, já sei pra onde ir. Tem que ser na FIA, né? Então, poxa, que legal, muito bom falar da... Não, e só um parênteses também, completando isso que você comentou, Bruno, especialmente nos primeiros 2 anos, quando a gente tinha aula à tarde, era muito comum, assim, os professores que iam dar aula à tarde ou que tinham dado a última aula da manhã, a gente ia almoçar junto e trocava ideia, e sabe? Era uma disponibilidade de tempo, uma proximidade que você tinha com os professores
que era uma troca muito rica, assim, sabe? Tem professores que eu troco mensagem até hoje, assim, Legal. sabe? E são disponíveis e querem contribuir, querem ajudar com indicação e aquela questão de você manter a rede ativa, assim, verdade, sabe? É muito verdade. legal. Muito legal. Mari, agora a gente quer saber uma coisa. Você entrou nessa parte de recrutamento e seleção, sabe, do pessoal da parte executiva, né? Mas hoje você está empreendendo, né? Sim. Como que foi você chegar para você, poxa, vou pedir as contas, vou trabalhar por conta, né? Sabe, que loucura foi essa? Ou não, é isso, vamos incentivar o empreendedorismo. O que você, tipo, o que despertou esse seu interesse de trabalhar por conta, assim? Na verdade, a decisão de sair da empresa que eu estava não partiu de mim. Certo? Eu fui desligada por uma questão de redução de custos. Só que antes disso, o que acontece? Eu já estava pensando no meu próximo passo. Eu já Legal. estava pensando de conciliar o trabalho que eu fazia nessa empresa com algum tipo de empreendedorismo da minha parte, de eu usar o conhecimento que eu adquiri nos últimos anos, né, para criar uma coisa minha e para ajudar de alguma forma os executivos que eu já conhecia. E aí no finalzinho de maio, eu fui surpreendida com esse desligamento. Num primeiro momento a gente, óbvio, fica em estado de choque, Claro, né, não tá até esperando, absorver a né? notícia, vão alguns dias ali. Mas ao mesmo tempo foi assim o pontapé que eu precisava para realmente, né, colocar foco total na estrutura. Então eu já estava com o CNPJ aberto, de alguma forma eu já estava avisando algumas pessoas que eu estava, né, atuando com uma outra solução. Então foi o momento, assim, foi o momento, enfim, não, acho que o situação fez a cenário, a oportunidade, situação, né? exato. Mas é algo que eu já estava me preparando para. E aí, enfim, o cenário fez com que eu acelerasse essa frente de atuação, assim, enquanto empreendedora, sabe? Legal. E é um desafio, né? Você trabalhar por conta, eu acho que é desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante. Por um lado, poxa, Mário, você é uma pessoa que tem uma maturidade absurda. Passou por situações... estudou na FIA, passou por vários cargos e acredito eu, quando você está mais preparado e abre o seu negócio, você tem um pouco mais de coragem de tocar. Eu, para algumas pessoas, sabe, eu já tenho um negócio, então é difícil você construir algo sem uma base. Né? Hoje eu recorro à graduação justamente para construir esse alicerce e só no primeiro semestre de faculdade eu já quero abrir um monte de coisa. Porque a faculdade te proporciona isso, né? A FIA te direciona para o mercado, mas também se você quer seguir o lado empreendedor, vai te dar todo o apoio. A gente tinha até, não sei se ainda continua, mas na grade a gente tinha matérias de empreendedorismo, que a gente estruturava empresas... É o 7º semestre a gente tem isso. O 7º semestre. A gente tem algumas matérias parecidas já desde o princípio, mas para gerar a base. Aí sim. lá no 7º semestre, com um pouco mais de Vocês maturidade. vão adorar, porque é muito prático. Mas é muito legal, porque legal. eu acho que a aula que mais nos direciona para esse lado é a aula da Letícia, que é desenvolvimento de carreira, que é justamente onde a gente já tem mais ou menos um gostinho do mercado. Qual o lado que você vai seguir? Será que você vai empreender ou vai trabalhar? Laboratório de gestão do também, Morita do professor também. Morita. Aí tem a aula do TREF também, Sim, que é fala bem muito legal. sobre carreira. Então eu acho que a FIA ela te proporciona, ela te direciona para independente da área, né? Acho que o curso de administração Total. ele já tem essa amplitude mesmo de te preparar para diversas áreas e também para o lado empreendedor. Então quem está pensando em seguir esse lado empreendedor, que é muita gente, viu, Mari? Muita gente. O Pedrão, ele pegou alguns contatos de alguns alunos que têm interesse de entrar na FIA, entrou em contato com o Pedro e fala do E um empreendedorismo. ponto-chave que a grande maioria está buscando, que é até legal de se ver, é o empreendedorismo. É legal que a juventude ela está vindo com novas ideias, eu acho que elas veem cases de sucesso e elas querem também trazer isso à tona, né? Então é super divertido, é muito bom ver casos como o Muito. seu e como outras pessoas da graduação também que passaram e construíram empresas legais. Boa. Ou até, assim, pessoas que saem da FIA vão trabalhar, né, numa empresa bem estruturada, naquela coisa de multinacional, de grande porte, ganha uma baita de uma experiência e depois vai empreender. Também é exatamente. possível, Claro, né? sai com uma A gente pode maturidade, vivenciar os dois mundos também ao longo da carreira, por que não? Isso é verdade. Ô, Mari, agora eu vou te fazer a pergunta do milhão, hein? Olha só, aquela... Não, tem a honra, Pedrão, de fazer Posso? a pergunta. Pode, com certeza. Mari, essa pergunta é boa e Pergunta ela é do uma milhão. pergunta que ela é reflexiva. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos virar a mesa, a gente deixa ela colocou, assustada, né? uma pilha agora na pergunta. Mas assim, pensando no início, quando você começou a graduação, a Mari lá de 2011, Isso. a Mari de 2011 que estava começando ali a graduação, começando a pensar em administração, qual seria o conselho que a Mari de hoje, já experiente, estabilizada no mercado, começando a empreender, teria para dar para aquela Mari lá do início?
Acho que a primeira coisa que eu diria pra Mari, lá de 2000 e... Eu entrei em 2011, mas eu comecei a fazer estágio acho que em 12, 13, talvez. Legal. O que eu diria pra Mari de 2012 ou de 2013 seria: Mari, calma, segura a ansiedade. Legal. Você vai conseguir trabalhar numa empresa grande. Show. E o segundo conselho que eu daria pra ela seria: aproveita o tempo do estágio pra aprender, Legal. né? Para aprender empresas diversas, conhecer pessoas, conhecer processos, para a partir disso eu ter um arcabouço, para eu ter um conhecimento para escolher o que eu vou gostar, né? O que eu vou querer fazer a partir daquilo, Legal. né? Então, por que não? Né? E eu me arrependo disso. Por que não eu fazer 6 meses de estágio em empresas diferentes? Eu vou conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Se eu for para áreas diferentes, né? Então, eu acho que se eu voltasse atrás, se eu voltasse no tempo hoje, eu faria essa decisão, assim, de conhecer empresas diferentes, de atuar em áreas, né? Então, fazer um estágio em RH, fazer um RH na área financeira, fazer um RH, um estágio em marketing e assim por diante. Nossa, Eu tive colegas que na época fizeram isso, e naquele momento eu falava: nossa, mas ele tá pingando de galho em galho. Gente, o estágio é para isso, as empresas sabem que é para isso. Então, legal. assim, aproveitem esse período para se conhecer também, né? A partir disso você vai conseguir, né, tomar decisões, né, Legal. quanto a, né, onde seguir, onde evoluir a carreira. Então, aproveitem esse tempo para aprender. Poxa Muito bom. vida, por isso que é a pergunta do milhão, né? Olha isso, daí já Muito valeu o bom. programa, né? Com certeza. Poxa, Mari, que legal. Primeiro eu queria agradecer demais, assim, pelo seu tempo. A gente Imagina, sabe eu que que é agradeço. uma agenda de uma pessoa bem sucedida, Nossa, né? é complicado. É difícil, né, Obrigado achar por ter uma pensado. brecha. Então, de verdade, obrigado por ter vindo. Foi muito Eu que bacana a gente agradeço. ver o antes e o depois. Até um ponto legal pra galera que tá assistindo. A Mari já fez um depoimento pra FIA. Foi no primeiro semestre, lembra? Quando Nossa, foi no comecinho, Foi no eu não começo. lembro. E eu e o Pedrão, a gente viu o vídeo dela dando um depoimento muito bacana. A gente falou: poxa, faz sentido a gente trazer a Mari aqui. Então foi muito legal. E é até legal a gente depois fazer um antes e depois, né? Se Fazer um você vídeo. deixar. Super. Não, a gente vai Com mandar o certeza. link. Eu queria agradecer o convite, pra mim é uma honra voltar pra FIA, assim, Show. sempre que vocês, né, quiserem bater um papo, eu Legal. tô mega à disposição. Nossa, Que legal, Obrigado. poxa, vai ser um prazer. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para quem ficou até aqui. E fiquem atentos até o próximo episódio do FIA Talks. Até Valeu, mais, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau.